Isso que a gente está fazendo aqui agora já é uma outra vertente, né? Que você pode chamar de uma vertente do rádio também. Você tem que ter aquela conversa com a câmera, que eu não sei nem se eu estou tendo aqui, né? Mas então eu estou tentando me comunicar com você que está aí, né? Olá, seja bem-vindo ao Papo na Web. Na nossa primeira edição, nós temos o prazer de receber o locutor da Rádio Mac FM, Sidney Ferreira. Prazer. Prazer, Giovanni. Quando começou sua paixão por rádio? Como você começou a trabalhar nesse veículo? Rapaz, a paixão é antiga, viu? Eu desde garoto, nem pensava em trabalhar em rádio, mas já gostava de rádio, né? Eu morava na Baixada Fluminense e aí eu me lembro de pegar ônibus para vir para a cidade, visitar a Rádio Tupi. A Rádio Tupi FM estava começando, não tinha nem locutor ainda. Eu me lembro de ter visitado o estúdio da Tupi FM, ainda assim os locutores preparando para fazer Rádio América, a Rádio Tupi AM, né? Então eu visitava, mas com aquele deslumbramento de garoto, de gostar de rádio e tal. Não imaginava que iria trabalhar, né? Minha vida profissional, basicamente, foram 20 anos trabalhando em aviação, né? Trabalhei na Varig, né? Durante 20 anos e como comissário de bordo. E aí, ao longo do trabalho, né? A gente fazia os anúncios de bordo, aquela coisa, todo mundo que já viajou e viaja conhece, né? E as pessoas diziam, poxa, você tem uma voz boa, aquela coisa. É assim que todo mundo começa a trabalhar com voz, né? Não tem jeito, né? Um incentivo, alguém fala. E aí eu fiz um curso de locução, fiz um curso de dublagem com o Márcio Seixas, né? Foi meu mestre na locução e na dublagem. E comecei, início dos anos 2000, a trabalhar em locução, não ainda em rádio, não, mas trabalhando com locução comercial. Fui a voz de um supermercado aqui no Rio de Janeiro, pode falar o nome? Supermercado Presunic, quando ele entrou aqui no Rio de Janeiro. Depois você cobra um jabá lá. É verdade, patrocínio pro canal. Não é? Então, o Presunic, eu fiz o primeiro ano do Presunic aqui no Rio, fazendo chamado de rádio e TV. Mas como eu viajava muito ainda, porque eu estava na aviação ainda, né? Então tinha um locutor que fazia as minhas faltas, né? E a direção do Presunic gostava da minha voz, mas aquilo começou a incomodar, disse que perdia a identidade e tal, e depois de um ano eu saí do Presunic. Mas continuei o meu sonho de trabalhar em rádio. E finalmente em 2007 eu entrei na Rádio Mac, né, ali na Praça da República, uma alegria imensa pelas mãos do nosso coordenador à época, o Marcelo Brissac, e desde então, ou seja, completando 10 anos de Rádio Mac esse ano, né, nós estamos em outubro de 2017, então completando 10 anos, completei em junho, então uma alegria trabalhar aqui. E está aí uma das grandes mudanças que o festival vem trazendo ao longo dos anos, o Festival Vila Lobos, que é a Vila abraçando a cidade. Né, Marcelo, trazendo para todos esses pontos, todos esses equipamentos importantes da cidade, esse importantíssimo festival. E já trabalhei também na Paradiso, né, Paradiso FM, trabalhei na Rádio Catedral durante 2 anos, aliás, uma casa que eu tenho muita alegria de me lembrar, que eu fiz durante 2 anos lá, um trabalho muito bacana, que era um programa, eu era locutor da casa, mas eu desenvolvi um projeto, eu apresentei para o diretor artístico da casa, que era o Padre Brito, a quem eu agradeço muito ter confiado no meu trabalho, e a direção da Rádio Catedral também, o arcebispo, né, o cardeal, né, do Rio de Janeiro, Dorani Tempesta, que sempre eu pedi ao Padre Brito um espaço para fazer um programa tocando jazz, blues, MPB de qualidade, programa de entrevistas, e que eu não tivesse interferência ali, né? Porque o canal foi o Noturno Catedral. Esse programa foi assim um sucesso durante 2 anos, apesar de ir às madrugadas de sexta para sábado. Eu comecei com traço de audiência, mas no final de 2 anos nós estávamos dando às 2 da manhã 13.500 ouvintes, que para o horário né? Ou seja, gente que gosta e que está aí órfão de boa música, né? E que a Mac FM faz um trabalho belíssimo nesse sentido. A Mac AM também, as rádios Mac de uma maneira geral, a Nacional também, que faz parte do grupo da EBC, trazendo música. O rádio no Rio de Janeiro está meio órfão disso, né? A gente teve algumas rádios que fecharam, sabe disso? Né? Porque eu estou mergulhada no choro há muitos anos, sou professora na Escola Portátil de Música, de violão e canto também. Uhum. Então tem gêneros, tem choro, tem machixe, tem valsa, tem umas coisas com influência africana também. Cada ruga em minhas mãos foi bordada junto a ti.
As cores que eu trago no olhar são tuas. No passado recente, e não desmerecendo outros gêneros, mas música de qualidade, né? É verdade. E fomentar a cultura, né? Você fazer trabalhos que possam divulgar, que é o que eu faço aqui no Antena MEC FM, que é um programa que eu apresento de 6 às 7 da noite, de segunda a sexta. É uma revista cultural, então a gente tem dicas culturais, a gente toca jazz, toca música clássica, que é o carro-chefe da Rádio MEC FM, né? Aliás, foi a primeira rádio segmentada do Brasil, olha que interessante isso, porque a Rádio MEC, ela começou com música clássica, né? E hoje tem essas rádios segmentadas e tal, mas na verdade ela já era uma avant-garde ali na época, né? Já fazia a música segmentada sem nem se falar sobre aquilo na época. Aproveitando que você falou no Turno Catedral, você lá exercitava também o outro lado de produzir um programa. Isso, Efetivamente, você apresentava e produzia. Eu apresentava e produzia. Quais são os desafios de fazer essa dupla função, vamos dizer assim? E como foi essa experiência, assim? Experiência riquíssima, né? Você produzir um programa, você ter o contato com o artista, com E a programação musical, como você falou? A programação musical, eu fazia também a programação musical do programa. Então você, como radialista, ter a oportunidade de trabalhar em todas essas áreas é muito enriquecedor. Você ficar conhecendo um pouquinho de cada setor e isso vai enriquecendo o seu trabalho, né? E você como pessoa também. Então eu convivi com grandes músicos, grandes nomes da música, do teatro, da literatura, né? Lembrar aqui do meu grande amigo Itajara Dias, que foi meu primeiro entrevistado lá no Turno Catedral, fazia ao vivo ainda a entrevista. Eu tentei fazer sempre ao vivo, fiz 2 só, que era uma coisa de maluco, né? O Itajara Dias ficou lá, ele com a Penha, o filho dele, Vinícius Dias, grande pianista também, né? Estiveram lá comigo na primeira noite. E era um desafio terrível, né? Ficar com as pessoas ali até as 3 da manhã, depois como é que vai embora aquela coisa toda, organizar aquela logística. Depois tive uma entrevistada que foi a segunda, Marisa Rezende, uma escritora, e ela também fez ao vivo. Daí, depois dessas 2 experiências, eu percebi que a logística do horário não permitia isso. Era muito desgastante, e nós nem tínhamos essa situação caótica de segurança que está o Rio de Janeiro hoje. Mas já era uma coisa, né? Você sair 3 horas da manhã, ir para casa, dependendo da casa do entrevistado, onde morava. E aí eu passei a fazer as entrevistas gravadas. Eu gravava durante o dia, ia à Rádio Catedral, um trabalho que eu fazia voluntariado, eu não era produtor da casa, portanto meu trabalho como produtor era de voluntário, né? Eu fazia isso com muita alegria mesmo, no coração, porque eu faço isso por paixão mesmo, né? A minha paixão pelo rádio... realmente eu aprendi a amar esse veículo e eu acho que é o grande veículo de comunicação, sabe? Porque a televisão, ela tem um impacto da imagem, que tira muito do seu imaginário, né? Você está vendo, está tudo ali para você descrito, né, na imagem. Você está me vendo agora, está vendo o Giovanni, você já tirou o imaginário da minha voz, né? Já está conhecendo. Enquanto se você não me visse, né? Ficaria sempre aquela coisa, né? Podia me imaginar gordo, velho, né? Ou mais novo, né? Então, enfim, mais velho ou mais novo. Mas eu acho que cada veículo tem o seu espaço. Maravilha. E está aí uma das grandes mudanças que o festival vem trazendo ao longo dos anos, o Festival Vila Lobos, que é a Vila abraçando a cidade. Né, Marcelo, trazendo para todos esses pontos, todos esses equipamentos importantes da cidade, esse importantíssimo festival. Voltando à sua pergunta, foi muito enriquecedor, isso me ajuda muito no meu trabalho hoje na MEC FM, aqui, né? Esse contato que eu tenho com o meio cultural. Até na Antena mesmo, que você também é uma revista cultural, você conversa com a produção, dá sugestão, isso também é importante, isso, né? Fundamental, a gente aqui tem um trabalho de equipe muito bacana. Né? Desde da gerência geral das rádios MEC, na pessoa do Tiago Regoto, né? Até o João Borsani, o Cacá, que responde pela programação, a nossa produtora, a Emily Krieger, também a Josi Freitas, também ajuda na programação, na produção também, o Tony Godoy, que é o nosso operador aqui, e sonoplasta também. E... Carrapetas, né, Tony? Digital agora, né? Quando eu comecei... E também o Roberto Barrucho também trabalha, alterna com o Tony.
Ou seja, é um trabalho em que todas as pessoas trabalham e trabalham com uma sinergia muito bacana. Tem outro assunto que eu ia falar com você, que a gente estava falando. O rádio também tem um alcance enorme. Você não precisa de energia elétrica para escutar um rádio. Você escuta com um radinho de pilha. Então, eu acho que esse também é o diferencial ainda do rádio em relação à internet, à televisão. Um caos tecnológico que aconteça no mundo, em que toda tecnologia falhe, vamos dizer assim, né? O rádio, ele é o único que sobrevive. Eu lembro de um caso, um tempo atrás no Rio de Janeiro, teve um apagão na cidade, assim, ninguém sabia, e as pessoas se informaram pelo rádio. Quem esqueceu que tinha rádio em casa, ligou a rádio. O radinho de pilha, se não tem luz, está lá o radinho de pilha, né, funcionando. Se a transmissão da rádio tem lá um gerador, ele vai se conectar com o ouvinte que tem lá um radinho de pilha, né? Então, é um veículo importantíssimo cada vez mais, inclusive quanto mais tecnologia gerarmos e avançarmos no mundo tecnológico, eu acho que o rádio fica sendo cada vez mais importante. Agora eu gostaria de voltar lá para o início, que você falou que trabalhou com aviação durante 10 anos? 20 anos. E como foi essa experiência e qual o país que você mais gostou de conhecer nesse trabalho? Eu viajei para 21 países. E eu vou dizer uma coisa para você, desses países que eu conheci, países maravilhosos, culturalmente, um que me fascinou é uma questão de particularidade, né, de foro íntimo, cada um tem a sua percepção, né, quando conhece uma cultura, mas o que me encantou foi o Canadá. Porque o Canadá, ele é um país que está ali coladinho nos Estados Unidos, né, mas ele tem um tratamento com o imigrante, com a pessoa que vem de fora, totalmente diferente da que tem o norte-americano dos Estados Unidos. É de respeito, é de compreensão, de aceitação, o tratamento ao cidadão, a rede de atendimento ao cidadão é excelente, funciona muito bem, recebe o visitante e o imigrante de uma forma, não digo calorosa, porque isso é do latino, né? Mas de uma forma respeitosa, né? E qual é o grande problema do Canadá para nós? É o clima, né? Você tem regiões lá de que você tem 30 graus no inverno, e o inverno não dura 2 meses, como aqui, são 4, 5 meses. Né? Tem um amigo que trabalha na área de campo, fazendo pesquisa, e na época do inverno, eles mandam ele embora, ele é demitido, mas sendo recontratado depois, quando acaba o inverno, porque ele não tem como trabalhar no campo. Então existe isso, eles mandam embora contrato e ele sabe que vai ser recontratado quando acaba o inverno. Então ele tem 4, 5 meses assim de férias no ano, né? Então, assim, são peculiaridades, né, de um país, mas que é um país que infelizmente, a situação que nós estamos passando no Brasil hoje está recebendo muitos brasileiros, né? Como Portugal, como outros países. Muita gente saindo do Brasil pela situação que a gente vive hoje.